Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como é que você está hoje? Como é que foi o seu dia? Como é que foi essa semana, a sua semana? Pois é, eu estava aqui pensando com meus botões e não sabia exatamente como é que essa reflexão de hoje seria. E aí eu parei para pensar, e eu tenho tido semanas assim bastante ocupadas, muitas atividades, né? Me puxando para um lado, me puxando para o outro, me puxando para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. E aí eu me lembrei do nosso Evangelho no Lar ontem e eu parei para pensar no que isso estaria representando para mim ontem, né? Alguém vai falar assim, poxa, mas qual foi o seu Evangelho no Lar ontem, né? O que que nós olhamos, em que nós nos fixamos, né? O que nós estudamos ontem. E, na verdade, nós estávamos debatendo um tema e eu me lembrei de uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E eu vou ler para você aqui, nesse momento, essa passagem, né? É no versículo 2. Não, vou passar para o versículo 3. Começar do versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Versículo 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Essa é uma questão, né? No texto, eu estou lendo aqui na Bíblia Online, e no texto que nós havíamos visto durante o estudo, na verdade foi segunda-feira, né? Hoje já é quarta-feira. Não tinha isso publicamente, né? O que dizia no texto, que para mim faz até mais sentido, é que a gente entra no nosso quarto, ora em secreto, e Deus, que nos escuta em secreto, nos recompensará. Né? Quando a gente pede alguma coisa, normalmente a gente ora mais quando está querendo pedir, né? A gente quer ser atendido a nossa vontade, mas o Evangelho diz, né, que nós seremos recompensados por Deus. Não diz que Deus vai fazer a nossa vontade. Essa é uma questão interessante. E aí, hoje me passou pela cabeça, eu vou ler aqui, eu estou aqui em frente ao computador, e eu vou ler aqui um item que eu abri no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. E o artigo, o parágrafo, né, que eu vou ler para a gente aqui nesse momento é o parágrafo 21, e depois eu vou fazer as conexões que vierem. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Tá? E eu vou... vamos continuar aqui. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício,
A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. E aí eu vou passar agora para um parágrafo, para um texto do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos, que eu copiei aqui que eu copiei e vou ler aqui. É a resposta de Paulo Apóstolo à questão 1009 do Livro dos Espíritos. Eu não vou ler a questão porque eu estou interessado na resposta, tá? Paulo nos fala: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade, o nosso destino, né? Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a caridade. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, como de lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então vivificá-los, abrindo-os aos benfazevos eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. E aqui do Livro dos Espíritos, na resposta de Paulo Apóstolo à questão 1009, que eu não vou ler aqui, eu só quero alguns trechos da resposta de Paulo, nós temos o seguinte: gravitar para a unidade divina, eis o fim, no sentido de destino, da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, que lhe exagerardes a severidade. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo, que é o castigo, a consequência natural, derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a dobrar-se sobre si mesma e a buscar o porto da salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação e a redenção. Aí você me pergunta assim: tá, Alexandre, e aí? O que tem a ver uma coisa com a outra? A parte lá do Evangelho segundo o Espiritismo eu consigo correlacionar com a questão do Livro dos Espíritos. Mas aquela parte lá que você leu do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Bom, essa é uma questão. A gente tem muitos pontos de sofrimento. Eu, nessas semanas, nessa semana em particular, eu tenho experimentado pontos de sofrimento por várias questões que estão acontecendo. Eu fico... questões que me estressam, que me deixam ansioso. E aí, como é que eu busco o meu centro? Quando eu tento entrar em oração, eu entro em oração para quê? O que eu estou buscando na minha oração? O que eu estou procurando? Quando você tiver um sofrimento e você fizer uma oração, o que você pede nessa oração? Então, acho que a mensagem de hoje seria isso, a gente buscar o nosso centro, a gente voltar para o nosso centro, a gente fazer uma oração para que nós possamos, que nos auxilie a que nós possamos expurgar de nós tudo que nos afasta das leis de Deus. Que a gente sabe que as leis de Deus estão gravadas nas nossas consciências. E que tudo que nós fazemos em contrário, que confrontam as leis de Deus, nos causa
um tipo de sofrimento em algum nível. Então, quando a gente consegue trazer essa questão para a nossa consciência e voltarmos para o nosso centro, o que acontece com a gente? Né? Esse afastamento, essa deformidade, como Paulo fala, ela diminui, a gente volta para o caminho da salvação, conforme ele fala. Nós voltamos, né? Quando nós estamos no nosso centro, nós estamos em conformidade com as leis de Deus. E aí, essa que foi a questão, sabe? A gente, quando estiver numa situação que a gente estiver desorientado, desestabilizado, né, que a gente possa entrar no nosso quarto. Nosso quarto pode ser, não precisa ser um aposento físico, né? Pode ser o nosso próprio corpo físico. Nós fecharmos a porta, ou seja, nos isolarmos do externo, concentrarmos no interno e orarmos para que nós possamos nos reconectar com o divino em nós, para que nós possamos enfrentar esse sofrimento como um aprendizado e não como uma dificuldade. Que o ponto de dor se converta, se transforme em ponto de aprendizado. Porque isso é possível. Muitas vezes as situações externas nos causam sofrimento porque nós desejamos alguma coisa que muitas vezes não nos pertence ou não é boa para a gente. Muitas vezes motivados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa ganância, pela nossa intolerância. Né? A gente brinca, né? Eu queria, nesta reencarnação, eu quero desenvolver a paciência. Aí nós somos presenteados com aquilo que a gente rotula como o chato. E a gente não tem paciência para o chato. Aí, em vez da gente desenvolver a paciência, né, através desse instrumento, né, que nós somos instrumentos uns dos outros, então, ao invés de desenvolvermos a paciência com esse instrumento, o que acontece? A gente repele o instrumento. Sai daqui, seu chato. Você é um chato, não tem saco para você, não tem paciência para você. E aí, a gente quer desenvolver a paciência e não tem paciência para o chato? Né? Fica. Isso gera um sofrimento, gera um conflito. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, quando você está fora de si, fora do seu centro, você pode fazer a meditação. A meditação não é uma oração silenciosa? Não é uma prece? Será que não pode ser? Então, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de trazer essa reflexão para você, gostaria de saber o que você acha a respeito, porque isso aqui não é só eu dizer, eu estou certo, eu estou dando aula, estou ensinando. Não, na verdade, estamos estudando juntos, de maneira assíncrona, né? Não estamos assistindo essas reflexões ao mesmo tempo. E a maneira que eu tenho de acessar o que você tem a dizer é através dos seus comentários. Então, eu peço a você, por favor, deixe seu comentário, me diz o que você acha. Né? De repente você associa, Alexandre, você só falou abobrinha, eu acho que está tudo errado. Mais do que válido, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer. Tá? E se você, novamente, eu vou te pedir, se você achar que esses comentários, essas reflexões têm algum valor para você ou para alguma pessoa que você conheça, compartilha, subscreve no canal, deixa o seu gostei aí, né, o seu like em inglês, né, para que a gente possa levar essas reflexões que não são minhas, né, não são para mim, são para a gente, para quem possa estar precisando, tá bom? Lembrando, esse canal não é remunerado, eu não vou ficar rico com essas reflexões, mas eu gostaria muito, né, que elas possam chegar a quem precisa, a quem precisar. Né? E eu posso estar precisando do que você tiver a dizer, a comentar, e eu te agradeço muito. Então, se você puder não só compartilhar, mas deixar o seu comentário aí, tá bom? Até a semana que vem. Fica com Deus.